Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindos a Deus, estamos um culto aqui, o pessoal está na quarta-feira já, nós estamos aqui, entenda bem, fazendo mais um culto de domingo, e Deus abençoando bastante. Em todas as reuniões, nós estamos orando pelas pessoas, porque o meu pai trabalha até o dia de hoje, e no culto anterior, parece que não ia ter, Deus honrou, deu até mais do que pedimos, e Ele faz isso conosco. Então, num culto como este, fique atento, fique de olhos abertos, coração aberto para Deus, que certamente Deus quer falar ao seu coração. Vamos entrar aqui na Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4 em diante. Ele diz: ora, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. É muito comum você ouvir falar, não receba nada do Antigo Testamento, o Antigo Testamento não tem nada para nós. Tem sim, para o nosso ensino. Veja o que ele está falando para nós. Olha que é a carta de Paulo, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Puxa, quando nós ouvimos falar um homem tão fiel a Deus, um homem tão dedicado a Deus, mas passou pela cova dos leões, falamos de quem? Isso também faz o quê? Traz consolo para nós. Puxa, eu sou de Deus, estou na igreja, sou fiel a Deus e estou passando por uma luta. Alguém pode questionar, mas é Antigo Testamento, eles não eram filhos, mas peraí, eu estou falando de um homem que andava com Deus. Um homem que, quando ele assumiu, foi um dos cultos de hoje, ele colocou no coração não se contaminar com a comida do rei, nem com a bebida do rei. Esse homem se santificou num país estrangeiro. Ele se santificou abrindo mão da comida do rei, da bebida do rei, para viver de acordo com a palavra de Deus. Então, o que está escrito a respeito dele nos traz consolo. Mas aí nós olhamos para Davi. Davi, ainda um garoto, se oferece para lutar, entenda bem, com o gigante Golias. E nós sabemos a história, que ele foi bem sucedido. Mas qual é a lição de nós? Puxa, se Deus deu forças para aquele jovem, por que ele não vai dar forças para o seu povo? Aí nós deixamos aqui um pouquinho. Aqui atrás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O Dr. T. Hélio Osborne, Joel Osborne, ele fala a respeito disso, de o propósito Pentecoste. Ele vai falar nessa mensagem. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra que a virtude aqui é poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então o Espírito Santo nos capacita a ser testemunhas do Evangelho, em casa, na família, entenda bem, na vizinhança, por onde passarmos, no local de trabalho, onde você estiver, você vai ser usado por Deus. Mas o que tem a ver isso com Davi, tem a ver com consolo? Vai ter muito para nós agora. Então eu falei, guarda no coração, propósito Pentecoste. Nós vamos lá para o Antigo Testamento, a chamada de Davi. 1 Samuel, no capítulo 16. Isso. Nós sabemos que o Davi foi chamado depois de ser rejeitado ou preterido, ou, vamos dizer assim, deixado de lado, porque Jessé foi à casa Samuel foi à casa de Jessé para ungir um filho de Jessé como um rei. Quando ele entrou, ele viu Eliabe, um cara de boa presença, boa aparência, boa estatura e primogênito. Opa, já descobri, não vou nem perder muito tempo, não. Aqui está o ungido do Senhor. Ele disse, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração, não é esse não. Aí veio o outro, veio Samar,
também não era. Veio Aminadab, também não era. Aí passaram todos os filhos do Jessé. 1 Samuel 16, versículo 18. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, este que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso e de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Atenção, igreja. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, diga, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí, logo depois que isso aconteceu, quando o Espírito de Deus se apoderou de Davi, se apartou de Saul, mostrando ali que Deus já tinha o seu escolhido. E o Saul começou a ser atormentado por um espírito mau. Aí tem que fazer um louvor, traz um louvor aqui, que o espírito mau vai embora. Versículo 18, um jovem fala: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Vocês querem alguém que toque, ele sabe tocar, mas ele tem mais qualidade, é valente, ausência de medo, animoso, sempre pra cima, homem de guerra, sabe como lutar, sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Não sabemos aqui, esse era um jovem amigo de Davi, andava com ele, o conhecia, por talvez ser a mesma idade, tinha algum conhecimento. Nós achamos às vezes que nós só temos o nosso mundo, que aquele mundo lá atrás não tinha amizade, não tinha conhecimento, não tinha escola, não tinha isso, não tinha aquilo. Bem, o jovem ficou sabendo dele. Aí o Saul mandou buscar, ele foi lá e isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Até que um dia o Davi foi no campo de batalha para levar uma comida para os seus irmãos e também para saber como é que estava, né, o estado deles e como é que estava a batalha. Era uma batalha contra os filisteus. Quando ele chegou lá, ele ficou revoltado. Ele escutou um grandalhão chamado Golias humilhar Israel. Ei, cadê os homens de Israel? Não tem homem aqui. Porque ele fez um plano, uma proposta para Israel. Não briguem todos os filisteus com todos os israelitas. Escolha um dos filisteus, escolha um dos israelitas para lutarem comigo, para lutar comigo. E esse que vencer, então, a sua nação será vencedora. Quem enfrentar o grandalhão? E isso durou 40 dias. Ele descia de um lado do monte estava Israel, do outro lado do outro monte os filisteus, e ele descia e afrontava. Ninguém falava nada. Quando Davi ouviu aquilo, Davi disse: ninguém vai fazer nada. E se alguém fizer alguma coisa, o rei disse que vai isentar a casa dele de impostos, ainda vai dar a mão do rei. Davi disse: então você é genro do rei, então. Me leve até ao Saul. Levaram. Versículo 32 do capítulo 17. Mas tem matéria nova, pessoal. Você conhece a história. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi, para com isso. Você é garoto ainda, você é um homem em formação, ele está acostumado a lutar. Davi então disse ao Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo como o leão, como o urso. Assim será com esse incircunciso filisteu, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu sempre digo que o Saul ouviu aquilo ali, deve ter ficado imaginando: rapaz, deixaram um maluco falar comigo, esse cara está maluco. Está certo que ele sabe tocar, e tu vai dizer que matou um leão, matou um urso. Isso é brincadeira, isso não existe. Mas aí ele convenceu. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso.
ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor esteja contigo. Quando nós temos alguma manifestação do Espírito Santo na nossa vida, nós nunca somos glorificados. Isso eu preguei no culto, 2 cultos atrás. Primeiro, fica aqui, ainda vou falar um pouquinho mais aqui. Nós vamos para o Novo Testamento, em João 16, 13. Veja o detalhe. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da palavra, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja o 14, diz: ele me glorificará. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não quer aplausos. Ele sabe que a força que ele usa não é dele. Ele sabe que o que ele tem é do Senhor. Ele não se gaba. Entenda bem, quando a pessoa se gaba, é por ela mesma, não é o Espírito de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, não busca aplausos. Eu tenho falado, nós precisamos mais de altar do que palco. Palco é lugar de aplausos. Não, precisamos de lugar de altar, onde tem pessoas que se consagram e se oferecem para Deus e se colocam diante de Deus. Onde eu vou chegar com vocês? Aí o Davi foi para a batalha. Versículo 45, veja o que o Davi fala para o grandalhão. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é guerra, ele vos entregará na nossa mão. O que o Davi está fazendo? O que o Senhor Jesus falou, lá em João 16, 14, ele está glorificando o Senhor. Veja que ele não se apresenta, esse é o propósito do Pentecoste. Que a igreja mostre a glória de Cristo, que a igreja mostre a vida de Cristo, que a igreja mostre ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas talvez queremos aplausos. Lutamos, entenda bem, por melhores curtidas, melhores aparições, entenda bem, na internet. Amigo, e as almas? O propósito do Pentecostes é mostrar aos homens, quando eu falo ao mundo, aos homens, às pessoas, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que o que acontece conosco, que essa força sobrenatural, que nós envergonhamos não um homem hoje, pode até acontecer também, mas entenda bem, envergonhamos, entenda bem, os demônios, os guias, as entidades, os espíritos malignos, é para mostrar a glória de Deus. Esse é o propósito do Pentecostes. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? Romanos, capítulo 15. Aí você diz, você esqueceu? Não, aqui eu tenho cola, aqui pode ter colinha, né? Romanos 15, 4. 15 é o capítulo, 4 é o versículo. Então não diga que o Antigo Testamento não vale para nós, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Davi não buscou a glória dos homens. Davi não buscou o aplauso de Israel. Davi não foi ali propriamente por causa da mão da filha do rei, nem por causa da isenção de impostos. Ele foi ali porque ele tinha o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você é valente, você é intrépido, você é corajoso. Você não se dobra. Você estava ali para isso. Isso que ele está, isso é para nosso ensino, que nós aprendemos um paralelo com o Novo Testamento. Ele diz mais ainda, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que às vezes você está enfrentando um gigante, seu gigante é uma doença, irmão. Mas Davi foi contra aquele mal. Você vai contra esse mal em nome de Jesus. Como eu falei, sem querer afrontar alguém, sem querer fazer alusão a alguém, mas às vezes é uma força de um homem mesmo, que pode ser no executivo, no legislativo, no judiciário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se um dia alguém falar, quero ver o seu Deus, coitado dele, começou a cair. Porque todo aquele que se levantou contra o Senhor, ele não tem paz. Pode ter certeza disso. Ele não vai conseguir ir à frente, de maneira alguma. Ora,
o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, o que eles tinham no passado era para mostrar às nações daquela época que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O que nós recebemos do Espírito Santo hoje é para mostrar o amor de Deus por todas as pessoas, o amor de Deus por todos os homens. É por isso que não podemos ficar odiando as pessoas que nós não conhecemos. Deus quer que todos sejam salvos. Ainda que seja aquela pessoa que te persegue, que fez uma maldade. Lembra sempre disso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4. O que ele diz? Que é que todo homem seja salvo. Leia lá, mas não é para agora. Mas, aí versículo ainda 6. Para que concorde a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, também como Cristo vos recebeu para a glória de Deus. É isso que nós queremos, mostrar a todo mundo, cada um aqui tem o conhecimento, que aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, irmão. Aqui não tem ninguém com privilégio. Eu estou pregando, o outro está hoje assistindo. Pode ser você pregando, mas o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você também. A mesma força que qualquer pregador tem, qualquer membro da igreja tem, porque é dado à igreja o mesmo Espírito. Como eu gosto disso aqui, não está no esboço, não está, mas eu vou falar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 também só. Basta. Simão Pedro, grande apóstolo. Não. Simão Pedro, o que ele era? Servo e apóstolo. Era apóstolo, mas primeiro era servo. Mas não é também o que eu quero falar agora. Aos que, após Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, o quê? Igualmente preciosa. A minha fé é preciosa como a tua fé é preciosa como a minha. O que nós temos que entender é que o Espírito de Deus habita em nós, que nós temos a mesma virtude, o mesmo poder, não só para derrubar gigantes, mas principalmente para ser testemunha de Jesus Cristo. Por isso, quando alguém te ofende, rapaz, você não vai falar, não. Por quê? Porque a minha luta não é contra a carne e o sangue. Você não se alegra, lembra, com o tropeço de alguém, ainda que seja alguém que tenha feito uma maldade contigo, você não se alegra. Você não se alegra com o tropeço de alguma pessoa que tem feito coisas erradas no mundo. Meu Jesus, tomara que essa pessoa tenha te encontrado. Você não se alegra, porque você é uma testemunha do Evangelho. Como é que você consegue ter isso? Porque o amor de Deus habita em mim. Você ama aquela pessoa que fez aquele mal, vamos dizer que você sabe que uma pessoa tenha feito uma maldade comigo, mas eu oro por ela, você ora por ela. Por que nós temos essa virtude de não odiar? O mundo não consegue fazer isso, nós conseguimos. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Que bonito, né? Aí ele diz assim, ainda na 2 de Pedro, versículo 4, pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes de quê? Da glória divina. Por isso que você não odeia. Rapaz, aquele cara destruiu o seu lar, aquela mulher destruiu o seu casamento, você está dizendo que está orando por ela, é a natureza divina que está em você. Você quer que a ex-amante, ou amante até mesmo, ou a pessoa responsável lá, que ela seja salva. Pode aparecer até, vamos dizer assim, utópico, isso não é realidade, até alguém que matou alguém da sua família. Você quer que aquela pessoa seja salva. Pastor, é demais? Não, porque a minha vontade é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, até o criminoso. Deus quer salvar. É difícil, por isso que a porta é estreita, mas está aqui na Bíblia Sagrada. E ele diz, e havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Parar por aqui que tem muita coisa, mas fica aí. Depois medite mais em Romanos capítulo 15, 4. Você está sendo consolado, ensinado pelo Espírito de Deus, não pelo homem. Glória a Deus. Daqui a pouco tem mais. Vamos ver aqui, cadê aqui, deixa eu ver o que ela colocou aqui. Não, especial live, não colocou, após culto, 11 horas, isso aí. Por favor, que eu passei 7, 9, agora das 11 horas, por gentileza. O que aconteceu, irmã? Tem mais ou menos uns 3 a 4 meses que eu durmo de peito para cima. Não posso virar do lado, nem posso virar de outro. É isso. Então eu sinto muita dor, sentia. E agora? Muita dor.
Estou levantando o braço. Que coisa. O que aconteceu? Na sola do calcanhar do pé, 3 dias começou a doer. E agora? E agora passou. Glória a Deus. Glória de Deus. Não, você, amigo. Dor na canela. Saiu agora. Saiu agora. Usa a fé agora que vai embora. A senhora foi o quê? Meus olhos estavam doendo muito. Agora parou de doer. Graças a Deus. O que foi, amigo? Ligação nas mãos e nos pés. Passou. A bandeira branca lá atrás. Eu estava já há uns meses com dor aqui no pulmão, parece que é pulmão. E ontem eu perdi minha bênção, eu estava aqui, me deu tosse e saí. E hoje eu recebi minha bênção, que eu estou respirando e não está doendo Graças mais. a Deus. Eu lá em cima lá. Quadril, melhorou bastante, já estou curada. Amém, glória a Deus. O senhor? Eu estava com os músculos das pernas inflamados e doendo. E agora, glória a Deus, melhorou. Graças a Deus. Ali atrás, bandeira branca. Dor no quadril. Amém. Tem muita coisa para sair aí. Mal circulação na perna, estava inflamada. Quase 1 ano. Sumiu. O pé estava ficando preto, mas agora está normal, graças a Deus. E agora vai ficar a sua cor normal. Porque minhas pernas ficaram mais de ano, elas ficavam inflamadas, muito inflamadas, aí voltava um pouquinho. No que ela voltava, aí voltava com mais força a inflexão. E depois eu não parei de caminhar, o meu normal. Aí eu ficava sentada. Para mim limpar minha casa, eu tinha que sentar e sentia muita fraqueza. E ali eu fui melhorando. E até hoje o pé sumiu aquele preto. Lá na galeria. Fui curada pelo poder do Espírito Santo desses meus 2 dedos que atrofiava. Atrofiando, né? Agora tá bom e não tá doendo. Como saiu é que ele ficava? Saiu a dor das juntas. Mostra como é que ele ficava. Ele ficava assim, olha. Abria a mão, para abrir tinha que puxar. Agora abre e fecha. Tá bom, graças a Deus. Deus me curou. Olha, já tá uns 3 meses, mais ou menos. Porque eu tava com problema nos dedos, fechava a mão para fazer alguma coisa e quando eu ia abrir a mão, abria os três dedos da frente, os 2 últimos ficava travado. Fechava a mão, né? Normal. Ia abrir, aí aqui não abria. Aí eu tinha que vir com a mão esquerda, ficar fazendo massagem nos dedos aqui para abrir. Aqui no meio tinha uma dor muito grande. Depois que o missionário insistiu ali, eu senti que aquela dor estava saindo e era eu, né? Eu vim buscar minha bênção e hoje vou levando, porque eu já fiquei curada. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vamos lá, Fernando de Lima. Ainda há uma esperança. É o 9? CD 9. 9 e 10. 9 e 10. Vamos ficar de pé, pessoal. Com o Fernando de Assunto para cima. Lindo. E daí mais, hein? Vai ter mais daqui a pouquinho. Eu vou voltar a falar de algo importante agora, entende? Que vou dar continuação de uma tragédia que houve em Israel, porque eles fizeram algo que parecia bonito, certinho, e não foi. Aí nós vamos, por que os inimigos fizeram a mesma coisa e nada aconteceu? Depois falamos sobre isso. Está ali preparado? Preparado? Então, vamos aplaudir o Rei dos Reis. É povo de Deus, Deus de esperança. Jesus é a nossa esperança. Vamos embora. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que Ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. É, meu irmão, e Ele é a nossa única esperança. Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que ele lhes deu. Tá tudo aqui, meu irmão, ó. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Parece, hein? Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. 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 Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, bonito, né? Podem sentar, ainda há esperança. Vamos lá, pessoal. Agora vamos voltar para a Bíblia Sagrada, que começamos no Provérbios 14, 12. Esse é bem conhecido, mas tem coisa forte para nós, hein? 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito. Não vê erro nenhum, mas está tudo certinho. Mas o fim deles são os caminhos da morte. O fim, mas o fim, singular. Deles são, plural, os caminhos da morte. Não adianta, irmão. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não tem vida. Não tem. De vez em quando você vê assim, quando eu fazia campanhas nos estados, estou um pouco devagar aí, mas vou voltar a fazer campanha nos estados. Deus está levantando mais pessoas para ficarem conosco. E eu via lá, disse, Pantanal é vida. Eu disse, mas Jesus é a vida. Precede aí o artigo definido, quer dizer, não tem outro. A vida está nele, só nele está a vida. Não tem vida fora dele. Aí ele já diz assim, até no riso terá a dor o coração. E o fim da alegria é a tristeza. Foi essa alegria que teve o povo de Israel. Segundo livro de Reis, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Tem primeiro, depois segundo Samuel. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca em um carro novo. Puxa, fosse hoje, hein? Que seria um carro novo hoje? Será? Esses carros aí, né, bonitos, importados. Parece que eles estão fazendo o melhor. Às vezes nós queremos fazer o melhor para Deus. Mas às vezes nós achamos que é o melhor. O melhor é obedecer, lembra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vamos ver uma coisa importante que você vai conhecer. Volta um pouquinho, que você vai lá no primeiro livro, no livro de Números, lá no 4º livro da Bíblia, no capítulo 7. Números é o 4º livro da Bíblia. Capítulo 7, versículos 6, 7, 8, 9. Podemos chegar até lá. Capítulo 7, versículo 6. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu.
Aí ficamos chateados. Você pensou? Foi de repartir do carro. Se você deu 4 para um, 8 para outro, não vai dar nada para mim? Não. Ele tinha um privilégio muito maior. Por conta do seu cargo estava o santuário e o levavam aonde? Aos ombros. O que eles fizeram? Já pode voltar para o 2º livro de Samuel. Colocaram a arca do Senhor no carro novo. Não, irmão. Há caminho que ao homem parece direito. Puxa, não, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Às vezes estamos achando que é o melhor que estamos fazendo para Deus. Não, repetindo, o melhor é obedecer. E ele então foi no 2º livro lá de Samuel, no capítulo 6, que nós paramos, tem que voltar, diz assim, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levavam da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Aminadab, guiavam um carro novo. Se fosse hoje, seria motorista e auxiliar, ou piloto e copiloto. E levando da casa de Aminadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi, toda a casa de Israel, alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, e com saltério, e com tamboris, e com pandeiro, e com símbolos. E chegando a Ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois se a deixavam pender. Imagine, para um lado, para o outro, e ele botou a mão. Não. Se você voltar no livro de Números, você vai ver que eles tinham que levar no ombro a arca, e havia 2 argolas, de um lado e do outro. Se colocava vara aí, como se fosse bambu, né? Colocava ali, e cada um levava de um lado um outro, de um lado outro, na frente de um lado um outro. Ninguém podia nem tocar. O que eles fizeram parecia bonito, mas não era o que Deus tinha mandado fazer. Entenda? Deus não tinha mandado eles fazerem daquele jeito, e eles fizeram daquele jeito, pagaram um alto preço. Então a ira do Senhor se deu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor tinha abrido uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: convirá a minha arca do Senhor. Devia ter consultado a Deus. Mas qual é a lição para nós, pastor Jairo? Nós estamos debaixo da graça, é verdade. Estamos no Novo Testamento, é verdade. O Senhor Deus, você vai ver aqui no primeiro livro, sai do 2º Samuel para o 1º livro de Samuel, capítulo 6. Porque alguém já tinha feito isso aqui. Feito o quê? Levado a arca num carro. Mas não aconteceu aparentemente nada não. Por quê? Você vai ver. 1 Samuel capítulo 6 agora, o versículo agora é o 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criam, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas com carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre, ao lado delas figura de ouro, que é a vez de oferecer em expiação de culpa, assim as enviareis para que se vá. Eles foram pegar o modelo não em Israel, ou seja, na lei de Israel, na lei de Moisés. Onde eles pegaram o modelo? Com os filisteus. Se os filisteus levaram a arca do Senhor num carro novo, imagine nós temos que fazer um carro mais bonito ainda e levar. Não, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Por quê? Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando eu falei que alguém pode invocar, né, a ignorância, ou Novo Testamento. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 30. Desculpa que eu não tinha citado. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas não estamos falando de ignorantes, estamos falando de Davi. Estamos falando do rei, que tinha toda uma assessoria sacerdotal. Um homem, imagine, você vê lá, ministro do Supremo. Você acha que ele trabalha sozinho? Ele tem toda uma assessoria do lado de quantas pessoas trabalham com o homem daquele.
Quantas pessoas estão do lado para preparar parecer, relatório, entenda bem, tudo. Imagine se o rei não tinha pessoas ao lado dele. Então, não estamos falando de pessoas que não tinham, que estavam na ignorância, não. Mas, pastor Jaime, é o Novo Testamento, nós estamos de novo. Claro, Deus não vai fulminar ninguém, mas nós temos que aprender. Se queremos ter a presença de Deus, temos que obedecer à palavra de Deus. Deus está na sua palavra. Terminando, esse você é bem conhecido. João 14, 23. Esse é citado aqui direto. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, se eu quero ter hoje a presença de Deus, entenda o que eu tenho que fazer, é só guardar a palavra. Mas eu não conheço, então eu tenho que procurar conhecê-lo. Porque no 21 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? E aquele que não tem os mandamentos, então ele não vai amar. Ele tem que buscar os mandamentos. Quer dizer, eu tenho que procurar saber o que Deus diz, o que está escrito na Bíblia Sagrada, para que eu possa andar aquilo. Essa semana eu repeti um testemunho aqui, que eu já dei várias vezes do missionário. Ele já era de Jesus, fazia a vontade de Deus, gostava de ajudar na igreja que ele frequentava como jovem, né? E um dia ele chegou para a senhora e falou: olha, poxa, estou com vontade de comer um chouriço. Misericórdia, você come chouriço? Por quê? Porque a Bíblia condena, é pecado. Para de fanatismo. Eu vou te mostrar na Bíblia. Se mostrar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Ela abriu Atos 15, 28. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, verdade. E do sangue. Pronto, não precisou mais nada. O que ele fez? Guardou aquela palavra. Se eu não tenho, eu tenho que buscar. Está faltando algo. Pois é, naquele que tem os meus mandamentos. Se eu não tenho, eu vou buscá-lo. Para quê? Para que eu possa ter a morada de Deus comigo. Tendo a morada de Deus, olha o que acontece. 21 ainda. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Ou eu quero essa manifestação. Você também deve querer. Então, qual é o segredo? Guardar a palavra de Deus, amém? Hoje é dia de comunhão, depois tem mais aqui. Agora eu quero fazer uma oração por todos. Fiquem de pé, por gentileza. Quando acabar a oração, não seja tímido. O pessoal do culto anterior deu um pouquinho mais de trabalho, no bom sentido, mas teve cada testemunho bonito que Deus operou e quer operar agora. Feche teus olhos, por favor. Jesus, visita o teu povo agora com a cura divina, porque está escrito que o Senhor, meu Deus, claramente, trabalha até o dia de hoje e não se amarra à boca do boi que debulha. E aqui estão os teus filhos, filhas, homens, mulheres, jovens e moças, e que são seguidores da tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, fomos sarados. Vem então, vem com o poder da cura sobre cada pessoa que ora comigo. Dor de cabeça forte, eu não sei onde está a dor no corpo dessa pessoa. É uma dor no peito, Deus, é uma dor no braço, é dor na perna, na junta, nas articulações, é inflamação, Deus. Essa tal de dengue tem deixado gente com dores nas articulações terríveis. Deus, vem então. A outra que está, meu Deus, com a sequela de um tombo, que machucou o joelho, até hoje está dolorido. Outra é o tornozelo inchado, calcanhar inflamado, a planta dos pés. Deus, essa senhora que sofre com a endometriose, com a síndrome do ovário policístico, dores horríveis. Deus, venha sobre esse homem que está com dor no pé da barriga, uma infecção urinária ou inchaço na próstata. Oh Deus, venha agora. Deus, eu estou orando por alguém que está com uma dor, uma senhora com uma dor no seio, uma displasia mamária. Venha sobre esta criança, Deus, que toca no ouvidinho dela e ela começa a chorar. Venha agora, Deus, sobre a pessoa que está com a dor na garganta. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz, me dirijo ao mal dizendo: sai, vai embora a dor. É do alto da cabeça, a planta dos pés, que eu exijo, que eu ordeno, que eu determino que saia. Eu mando sair agora sequela de um tombo, rompimento de um tendão, inflamação do tendão. Onde está a dor? Onde está o mal? Eu digo: sai agora. É dor na alma. Essa pessoa que anda com depressão, o estresse muito forte, ela sentindo essa pontada no peito, esse aperto no peito, esse incômodo no peito. Eu digo ao mal: saia.
vai embora em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Receba a cura. Diga obrigado, Senhor. Eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Então tá bom, não vou demorar para orar, tem que ser mais rápido, porque hoje tem muita coisa. Levante, sente, por favor, em nome de Jesus. Vamos lá ver a história da Isabelle, por favor. Vamos ver isso aqui e voltamos já. Aos 4 anos de idade, Isabela enfrenta um problema de saúde. Ela nasceu com uma deformidade na válvula do rim esquerdo. E por causa disso ela precisou fazer uma cirurgia, para corrigir essa válvula. Só que nessa cirurgia ela teve uma complicação. Ela tinha 4 anos de idade e eu comecei a entrar numa depressão muito profunda. Eu tomava remédio antidepressivo, já estava passando com o psiquiatra. Após 45 dias internada, Isabela recebe alta, mas Gláucia continua em depressão. Em depressão, eu fiquei mais ou menos uns 8 meses. Fui voltando, saindo da depressão na minha própria força ainda. Não tinha sabedoria para cuidar do que Deus tinha colocado na minha mão. Então, eu era muito autoritária com a Isabela, brigava bastante com ela. A menina vai crescendo e o vínculo mãe e filha é muito fraco. A gente não tinha muito essa conexão. A gente tinha muito desentendimento, na verdade. Não tinha sabedoria para dar uma direção sem brigar, orientar sem brigar. Nessa época eu também trabalhava com música, então eu tinha meu trabalho, sempre tive minha profissão, e eu tocava em casamentos, tocava teclado. Já em 2009, Gláucia vai tocar em um casamento na Igreja da Graça. Dias depois, ela retorna para assistir o culto. Eu fui recebida com muito amor. O pastor deu uma palavra de algo que eu nunca tinha visto. Eu abri a Bíblia. Deus falou comigo assim de uma tal forma que eu fiquei ali impactada sobre o sofrimento, que tudo era culpa do diabo. E aí eu fiquei muito brava. Eu falei assim, eu tô sofrendo tudo isso por causa do diabo. Aí comecei a ir na igreja, A Isabela, ela ia na escolinha. Comecei aí com 9 anos, Então eu aprendia muita coisa. Tudo que eu aprendi, a base da minha fé foi ali na escolinha. Então, tudo que eu aprendi de palavra, tudo que eu aprendi de como orar antes do alimento, orar para proteger o nosso dia. Ela falava comigo, mãe, sabe a história lá do rei Davi? Aí eu, não, como que é? Aí ela me contava, tudo começou a melhorar. A harmonia, o entendimento com a minha filha, na nossa empresa. O vínculo familiar estava totalmente quebrado, Deus refez. Deus uniu, Deus selou com o amor dele em nós. Foi um amor muito grande assim por Jesus, já quis me entregar, me batizar, começamos a ser dizimistas. E também tempos depois fui sentindo do patrocinador, a gente pode ajudar a obra no mundo todo, Isso é muito lindo e a gente faz com muito prazer, muito carinho. A família cresce em Cristo cada dia mais. E na juventude, Isabela decide estudar engenharia aeronáutica. Era um valor muito grande. Então, no site aparecia ali 5 mil, a mensalidade para fazer o curso. Quando eu falei para os meus pais, eles falaram que a gente não tinha condição para bancar, Para mim, tentar ver outra coisa. Comecei a orar sobre esse propósito. Tentei a bolsa da nota do vestibular. O valor, ele saiu de 5 mil, que seria a mensalidade, para R$400. Então, atualmente, eu pago apenas R$400 para poder fazer o curso que eu sempre desejei. Ela tinha no coração dela a palavra, ela ficou firme até o final para fazer esse curso. E eu estou no 3º ano, no total de 5, fazendo o curso, E com a certeza da vitória que o Senhor é comigo. Hoje, para a glória de Deus, eu sou muito realizada, muito plena. Eu vejo como uma obra maravilhosa, Uma obra perfeita que o Senhor fez. Deus, em sua infinita misericórdia, no seu amor eterno também, fez muito mais do que eu podia imaginar, que eu podia sonhar na minha vida. Hoje, poder viver na presença do Senhor é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. E a Ele toda honra e toda glória. Obrigado, Jesus, lindo, maravilhoso. O negócio do curso dela, o que a Bíblia diz? Agrada-te do Senhor
considerar o que deseja o teu coração. Então, 37, versículo 4, né? Mas você vê que o caso da filha levou a mãe a uma depressão, mas aí Deus foi tocando. Deus trabalha, ela foi lá tocar profissionalmente, no casamento, né? Acontece isso, a vez a pessoa vai, e ela acabou gostando. E ela foi lá, depois descobriu qual era a fonte da sua oposição, que é o diabo. Isso, Kenneth Hagin escreve no livro Autoridade do Crente. Daí esse livro vai gostar muito. Descobrindo a sua autoridade e descobrindo a fonte, né, inimiga, que é justamente o diabo. E glória a Deus. Vamos responder às perguntas do povo de Deus. Primeira. Pastor, eu posso orar somente o Pai Nosso quando eu não souber o que falar para Deus? Mas, olha, pessoal, assim, o que o Pai Nosso, pessoal, é um modelo de oração, né? Você ficar rezando, não como a gente pode fazer, mas sem falar mal dos outros, cada um tem o seu jeito de ver. É o nosso jeito aqui de explicar às pessoas que a oração do Pai Nosso é um modelo. Quando te amo de pé, não, fala uma coisa simples, sou Deus, obrigado mais um dia. E a pessoa se engana. Quando você não tem vontade de orar, está sem palavras, abra a tua boca que o Senhor a encherá. Ele vai te dar uma liberdade. Nós temos que ensinar as pessoas a conversar com Deus. Quer dizer, como bater um papo às vezes. Oh, seu Deus, hoje foi um dia estressante para mim. Acho que me faltou sabedoria. Me dá mais sabedoria, Senhor. Né? Um dia eu estava vendo uma frase atribuída a Billy Graham. Eu disse, mas pastor, já quando eu começo a orar, eu durmo. Você é, mas Deus não fica zangado, não. Qual é o pai que fica zangado que o filho dormiu no colo dele? Né? Quem nunca dormiu no colo do papai e da mamãe? É uma coisa normal, mas no colo de Deus. Vai pegando liberdade. Segunda. Pastor, como eu posso saber se na igreja o que eu sinto é espiritual ou emocional? Isso aí, nós andamos não é pela carne, é pelo Espírito. Eu falei sobre hoje a direção que Deus dá na palavra. Quer dizer, quando você está sentindo algo dentro da palavra, da presença de Deus. É muito comum a pessoa falar, sinta a presença de Deus, não é? A Bíblia não diz que tudo é possível ao que sente. Tudo é possível ao que crê. É crer na palavra de Deus. Se o que você está... A emoção você tem, né? Tem gente que é mais emotiva, tem gente que é menos emotiva, mas não quer dizer que a pessoa não seja espiritual. É verdade. Contei o exemplo que o missionário deu, que 2 filhos esperam o pai na rodoviária. 10 anos que o pai, eles não estão sem ver o pai. Aí chega o primeiro, né? O pai do primeiro, são 2. Aí quando ele olha assim, o pai de longe, ele chega e corre perto do pai. Pai, que saudade, pai, dá um abraço, dá um beijo. Aí chegou o pai do outro. E o outro, 10 anos também. Chegou para assim, e aí, coroa, tudo bem? Aí diz assim, quer dizer que um ama mais o que o outro? Não, é o jeito dele. Então, é a emoção da pessoa. O importante é você estar em comunhão com a palavra de Deus. Tudo bem? Vamos abrir o coração, por favor? Pastor, sou acometida de várias enfermidades. Sinto dores constantemente e isso me traz um sofrimento grande. Desejo glorificar a Deus com um corpo saudável, mas preciso de uma orientação na palavra para derrubar essas muralhas. Por favor, o que posso fazer? Na palavra que tem a cura, né? Olharam para ele e foram iluminados. Esse é o Salmo, né, que nós temos 34. Você tem que olhar para a palavra, ela vai te iluminar, ela vai te dar a revelação. Aí você vai tomando posse. O que eu tenho explicado a esse caso, a respeito do assunto, é a segunda carta, entenda bem, no caso de Paulo aos Coríntios 5:7, que nós andamos por fé e não por vista. Você sabe que foi curada pelas feridas de Jesus, você ora, mas como a cura não se manifesta, aí você não toma posse. Aí você começa a dizer, eu não consigo glorificar Deus com o meu corpo. Não. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Meu corpo é templo do teu Espírito. Essa doença que surgiu está amaldiçoada em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amanhã para que você, glória a Deus. Eu ando por fé, essa doença já está amaldiçoada em nome de Jesus. A Bíblia diz, resistia ao diabo e ele cuidará de vós, tá bom? Tiago 4:7. Agora vamos falar das missões. Afeganistão. Bonito, hein? País predominantemente muçulmano, mas estamos levando o cristianismo até lá. É nossa missão anunciar o evangelho a toda a criatura. E com a graça de Deus estamos alcançando mais de 190 países. No Afeganistão, apesar do número de cristãos declarados ainda ser pequeno e da perseguição assolar esse povo, a glória do Altíssimo continua se revelando e corações são transformados. Olá, Dr. Soares e Igreja Internacional da Graça do Brasil.
Sou Mustafa, do Afeganistão. Há um tempo que eu participo de sua página no Facebook em árabe e através desse veículo aprendi sobre Jesus Cristo e hoje sigo nesta fé. Com essa escolha e por causa do Talibã, precisei sair do Afeganistão, mas não me arrependo. Na verdade, eu quero agradecer a todos pelos belos conteúdos que compartilham e peço que orem por mim, irmãos. Deus os abençoe e que esse trabalho evangelístico cresça ainda mais. Ainda há muitas pessoas que precisam de salvação. Por isso é cada vez mais necessário que uma equipe de fé se levante para espalhar as boas novas. O R.R. Soares, foi as primeiras vezes que ele estava vindo em Belo Horizonte. Aí o meu amigo foi lá e ele pegou o negócio do patrocinador. Inclusive era ele que ia ser. Aí ele trouxe para mim. Eu peguei aquele negócio, sabe não, vou dar. Quando de repente, aqui, gente, é como se fosse assim, um ano, mas para mim foi um estralo. Porque foi só começar sendo patrocinadora é que aconteceu isso aqui tudo. Né? Pessoa da família que nunca pensava em ajudar financeiramente, ajudou. Eu nunca tive condições financeiras para fazer nada. De repente, do nada, eu comecei. Quando eu vi essa casa, assim, do jeitinho que eu estava começando a gostar, aí o Senhor falou assim, não, você vai continuar lá e vai reformar e vai alugar essa casa? Não, você tem que estar no melhor. Você não pediu para mim um melhor? Eu falei assim, é mesmo, hein, Senhor? Não, sabe uma coisa, eu vou ficar na casa maior. Hoje eu sou dona desse lote, vou continuar sendo patrocinador, porque é um propósito lindo que a gente está não só pelos propósitos da gente, mas para edificar o reino de Deus. Aí Deus edifica, né, também os nossos sonhos. Mesmo que tudo pareça contrário, continuaremos levando a mensagem da cruz. Né? O caso do rapaz lá, no Afeganistão, nós também atingimos lá no de uma face que tem 9 milhões de pessoas mais ou menos, tem o Irã também, do Paquistão. Então você que ajuda mensalmente, continue fiel. Eles vão passar a inscrição de patrocinador. Não tem mal vontade, eu quero me inscrever, mas não tem. Quando eu tiver condições, não. Andamos por fé, veja que Deus quem te dá condições. Tem que dar nada aqui agora. Depois o pastor vai do dia da oferta. Você preenche a inscrição de patrocinador, no verso faz um propósito de oração. Aqui tem uma cartelinha, aqui tem uma revista aqui dentro, aqui tem uma oração e tem as contas. Peça. Querendo só a cartela, pode pedir também, não precisa dar doação para isso não. Você de casa, pega o celular, abre o celular na câmera do celular e aponta aqui, todas as informações estão ali. Vai sair uma linhazinha amarela, você toca e vem as informações. Cadastro, conta. Deixa eu dar conta do Bradesco para quem não consegue abrir. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer um Pix com o CNPJ. Abra no aplicativo do banco que você tem conta. A palavra Pix, chave Pix é esse número aqui, 30.902.803/0001-00. Podem fazer também pelas lotéricas. Qualquer lotérica do país, vá ao caixa e diga doação Show da Fé. Mesmo que não peçam o código D, 3091-2065. Ore conosco, estamos aí na fé de coisas grandes esses dias aí, pode ter certeza, tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma bênção para a família de vocês, mas não esqueça o final de semana, sábado, domingo, do brilho de Deus. Levante uma mão assim, pai, alguém está passando por uma luta em casa também com uma criancinha. Manda a bênção para essa criança, seja bronquiolite, pneumonia, o que for, também no adulto. Deus, naquela pessoa que está com uma dor de cabeça forte, aquela pessoa que está lá no hospital desenganada depois do derrame, eu digo, mal, sai desta casa, sai dessa família, da pessoa que está na bebida, da pessoa que está nas drogas, pessoa que está de cabeça virada, que está enfeitiçada, o mal que está sobre esta casa, o mal que está sobre essa família, na vida financeira, na vida profissional, toda amarração, eu digo fora, em nome de Jesus, todos digam amém. E agora para terminar, aplaudindo o Rei dos Reis. Meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para poder trazer uma palavra especial para você. Hoje nós vamos falar do Salmo 55, versículo 7. E é muito bom esse salmo, que tem uma mensagem linda para nós, em nome de Jesus. O Salmo 55, versículo 7, diz, quem escreveu ele foi o rei Davi. Quando Davi escreve, se pensa 10 vezes antes, leia com atenção, porque tem revelação aí.
Toda a Bíblia tem revelação, mas o Davi foi muito usado em profundas revelações. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Ele estava com um problema de temor e tremor. Ele fala assim, ó, temor é no versículo 5, é Salmo 55. E tremor me sobrevém e o horror me cobriu. Pelo que disse, a quem me dera que asas como de pomba voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, mas não adiantaria nada, porque o mal estava com ele, o mal o perseguiria. Você sabe o que você tem que fazer para acabar com essa falta de sorte que você disse que você tem? É buscar Jesus. Porque o mal está com você. Eu vou mudar para outro estado. Quando chegar lá, já está lá com você. Você vai carregar ele com você. Agora, se você entrar na presença de Deus, fizer um pacto com Deus, pedir perdão dos seus pecados, a receber Jesus como Salvador e buscar na palavra, você não vai ter esse problema mais com você. Deus vai dar a bênção para você. Por que não fazer agora, né? Pega o copo com água, peste e roubo, você que gosta que eu abençoe esses objetos, e eu oro agora dizendo, Pai, estou na Tua presença em nome de Jesus para ver o Teu poder manifestar-se na vida dessas pessoas. Olha quanta gente está orando comigo, quanta gente está sofrendo, quanta gente está perturbada, quanta gente está oprimida. E Deus, esse mal vai sair agora. Eu não peço, eu exijo a saída. Você que está no meio da canela da perna direita dessa pessoa, vai sair com essa dor agora e nunca mais vai voltar, hein? Eu ordeno e todo mal em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoou. Agora, faça tudo que você não podia fazer. Vamos agora falar do patrocínio da nossa programação, porque nós estamos hoje, por exemplo, já é dia 12, uma quarta-feira, e nós temos que pagar os compromissos, e que não são pequenos, mas graças a Deus que Ele nos ajuda. Como é que eu faço, missionário, para pagar, para ajudar? Esse QR Code aqui explica tudo. Quem já é patrocinador já sabe. Você põe o seu celular para tirar uma foto dele, enquadra, mas não tire, vai aparecer uma coisa amarela, você bate, abre a informação para você ajudar da sua conta para a nossa conta, fazer a transferência, pelo cartão de crédito, para você também ajudar através de 5 bancos, qualquer um deles, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica. Aí você vai anotar o nome do banco, o nome da agência e o nome da conta e vai lá e deposita. Ou então na lotérica. A lotérica, você chega para o caixa e diz, quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, que publica o Show da Fé, o SOS da Fé e outros programas. Aí tem que falar o convênio. 3091 2065. Repetindo, 3091 2065. Ou você pode também fazer um Pix. Agora o Pix já está aqui, faça em nome de Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.